Oi, oi! Estou aqui para falar sobre o assunto de hoje, orgasmo terapêutico, mito ou verdade. Nessa live de hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos que são tabus, assuntos que podem te trazer benefícios de autoconhecimento. Você é homem, você é mulher, você que pode ter percepções, ressignificações, tomadas de consciência sobre o que é o orgasmo, como que ele atua, como que ele pode te beneficiar. Tudo isso a gente vai ver hoje nessa live de hoje. Vem comigo. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Maria. Boa noite, Leleto. Tudo bom? Vou pedir para vocês convidarem seus amigos, amigas e trazerem aqui para a nossa live, que o nosso tema hoje aqui é um tema bem interessante, um tema bem quente, onde a gente vai estar falando sobre orgasmo terapêutico. Será que realmente existe isso? Será que é mito? Será que é verdade? Esse é o nosso tema de hoje, dessa nossa live. Então, vou pedir para vocês compartilharem, chamarem seus amigos, apertar aqui embaixo no coraçãozinho, tá? E, acima de tudo, tirar dúvidas comigo, para que você possa tirar todas as dúvidas. A primeira coisa é que poucas pessoas sabem é que o orgasmo ele tem várias categorias de classificações. Existe o orgasmo seco, existe o orgasmo ejaculatório, existe o orgasmo com penetração e existe o orgasmo sem penetração. E dentro de um atendimento terapêutico, a gente trabalha com um método terapêutico, um método que não tem penetração, não tem nenhum tipo de movimento sexual, certo? São das primeiras coisas que a gente esclarece logo para quem é leigo, certo? E de repente você está vindo aqui para a live pela primeira vez, então eu vou me apresentar um pouquinho. Sou Daniel Hamilton, sou terapeuta corporal, trabalho com terapia tântrica já há 8 anos e utilizo algumas ferramentas adicionais como o Enneagrama, que é uma ferramenta muito poderosa de autopercepção. No futuro eu vou fazer outras lives trazendo entendimentos de autopercepção sobre a personalidade, sobre os instintos, sobre os centros de inteligência e como que isso pode agregar muito com o entendimento da sexualidade da pessoa, do indivíduo como um todo, certo? E também utilizo outras técnicas como a radiestesia, a apometria e trago todo esse arcabouço de ferramentas junto com o trabalho da sexualidade, o entendimento da sexualidade sagrada, certo? Uma das coisas que a gente traz uma ressignificação é em relação ao orgasmo. E não só em relação ao orgasmo, mas em relação também ao corpo, porque o corpo ele é sagrado. O corpo ele traz uma dimensão física, energética, mental, emocional e espiritual. A gente consegue trazer esse entendimento através do corpo. E através do corpo a gente consegue acessar todas essas dimensões, certo? Nós temos aqui essa imagem que traz os 7 chakras. Então dentro dessa estrutura, a energia sexual está alojada no chakra básico, que é aquele de cor vermelho. Então dentro de meditações, dentro de práticas do Maituna, que é um dos guias mais antigos do sexo tântrico, dentro de práticas individuais para solteiros, dentro de práticas do Tantra, a gente busca através da respiração ativar essa energia sexual no chakra básico e através dessa respiração, uma respiração continuada, contínua, profunda e consistente. Então isso ajuda a ativar, duplicar, triplicar a energia no chakra básico, passar para o segundo chakra, o chakra de cor laranja, passar para o terceiro chakra de cor amarela e passar para o quarto chakra que está ligado ao centro das emoções e ativar isso no cardíaco. Essa é a proposta original do Tantra. Essa é a proposta corrigida do Tantra, certo? E que muitas vezes é distorcida, denegrida no amplo coletivo por falta de conhecimento, por falta de ignorância, por preconceito, por crenças limitantes, por diversos processos que muitas vezes as pessoas não conhecem. E que a gente está aqui para exatamente esclarecer isso, trazer conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Da ignorância, do ego, do preconceito,
da falta de entendimento sobre um processo terapêutico, certo? E o orgasmo, ele está diretamente ligado com isso, porque eu posso sentir orgasmo estando com roupa. Você sabia disso? Eu posso sentir orgasmo estando com roupa ou sem roupa. Eu posso sentir orgasmo com sexo ou sem sexo. Eu posso sentir orgasmo através da respiração. Então, nos meus primeiros grupos de Tantra, os grupos mais iniciais, eu faço questão de trabalhar a respiração e focar a respiração naquele grupo durante 2, 3 horas seguidas, às vezes um final de semana seguido. Para quê? Para que as pessoas elas possam ressignificar essa crença distorcida do Tantra, que é algo, vamos trazer a palavra mais comum que eu escuto, né? As pessoas trazem a ideia de que Tantra é putaria. E na verdade, Tantra não é putaria, entendeu? Tantra é uma coisa séria, é uma coisa que pode ser utilizada de forma séria. Pode. Vai depender de quem vai estar facilitando aquele processo. E a minha pegada é essa, uma pegada de trabalhar com seriedade a energia sexual, certo? E nessa pegada eu já tenho trabalhado com isso há 8 anos, com muita seriedade, buscando trabalhar, facilitar isso em grupos, para solteiros, casados, para homens, para mulheres, para grupos homoafetivos, para grupos heteroafetivos. E você que está me assistindo, você pode se beneficiar demais. Através da tomada de consciência, você pode primeiro entender esse conceito corrigido, de que Tantra é algo sério. É expandir essa energia sexual até o cardíaco. E do cardíaco a gente expande isso para o corpo como um todo, podendo chegar a níveis mais elevados, como mental, espiritual, emocional, e assim a gente poder alcançar todas essas dimensões, como eu falei, físico, energético, espiritual, mental e emocional. Todas essas 5 dimensões elas podem ser acessadas a partir do chakra básico, que está à base da coluna, que é o centro de conexão com a Terra, é o centro de conexão com a energia do dinheiro, com a energia sexual, com a vitalidade. Quando a gente pega uma pessoa que não tem uma conexão firme, uma conexão ancorada com a Terra, a gente percebe muitas vezes uma desconexão que pode gerar ausência de alegria de viver, ansiedade ou depressão. Então, muitas vezes uma pessoa com depressão, ela tem uma desconexão no chakra básico. Por quê? Porque ela não está conectada com a Terra. E aí a gente precisa ajustar isso através de estudos de casos, né? E aí cada caso é um caso para ser olhado se essa pessoa com depressão, ela tem depressão por uma questão espiritual, ou depressão por uma questão mental, ou emocional, ou energética, ou física. Como é que você vai descobrir isso, Daniel? Radiestesia, a gente faz uma medição inicial, traz uma leitura, um raio-x energético, levanta 20 indicadores energéticos e aí a gente vai trazendo olhares que a gente pode perceber se ela precisa de um acompanhamento psicoterapêutico, se ela precisa de psiquiatria, se ela precisa de um trabalho como esse, energético, se ela precisa de apometria e assim por diante. Então, cada caso é um caso, certo? Então, essa é a minha pegada, é assim que eu gosto de trabalhar, com clareza, com transparência, com verdade. Muito bem. Dúvidas? Perguntas? Vocês estão conseguindo me entender bem? Quem está conseguindo me entender, faz assim, que eu vou saber que você está me ouvindo bem, que você está me escutando bem e que até agora tudo tranquilo. Faz assim, um joinha, enquanto eu tomo aqui minha água, enquanto eu sei que você está me assistindo, enquanto eu sei que você está conseguindo entender a tudo isso. Oi, Saéfora, boa noite, meu amor. Tudo bom? A sua pegada é maravilhosa, com muito respeito e amor. Sou grato a Jeane que me indicou o Daniel. Gratidão, Leleto. Gratidão, querido. Muito bom. Muito bom. Então, vamos continuar, né? Se estão gostando do assunto, por favor, apertem aqui embaixo no coraçãozinho para a plataforma entregar para mais pessoas, tá certo? E assim a gente poder levar esse conhecimento, esse entendimento, essa expansão de entendimento para mais pessoas, tá bom? Bom, a primeira coisa que é importante a gente trazer é sobre o orgasmo seco. O que é o orgasmo seco? É um orgasmo que não tem liberação seminal, que é um orgasmo ainda pouco conhecido pelas pessoas, certo? Então o orgasmo seco, ele é um orgasmo que
normalmente ele não acontece numa primeira sessão ou numa segunda sessão. Normalmente ela acontece num desenvolvimento. Muitas pessoas, por desconhecimento, por falta de percepção corporal e práticas de meditação ativa, nunca vivenciaram isso, né? É muito comum isso acontecer. E o orgasmo seco, ele é um deles. Não por maldade de profissionais que dizem que não existe, mas por desconhecimento. Então, eu já vivenciei vários casos de clientes que vivenciaram orgasmo seco. Mas, como eu já falei, isso não é na primeira sessão nem na segunda, isso é num desenvolvimento. Normalmente é após a quinta, sexta sessão, oitava. Então é um processo que a pessoa ela vai começando a perceber liberações orgásticas sem a necessidade de liberar nenhum tipo de líquido, certo? Isso é possível através da ativação da respiração. O sistema parasimpático ele é ativado, o sistema simpático ele vai sendo desativado. Então o parasimpático, o que é o parasimpático? O parasimpático é o sistema de relaxamento. Quanto mais ativado está o parasimpático, mais eu estou relaxado, mais os hormônios e neurotransmissores vão ser liberados para eu relaxar. O simpático é o sistema nervoso que está ligado ao movimento de ativação, sistema de movimentação. Então, se eu vou para a academia, o sistema nervoso simpático é ativado mais que o parasimpático cai e o simpático ele eleva, certo? Se eu saio da academia, tomo um banho frio, relaxo e entro numa meditação, numa aula de yoga e fico numa respiração longa de 15 minutos, o simpático ele vai cair e o parasimpático vai subir, inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro cai. Quando o outro cai, o outro aumenta, certo? E eles são complementares internamente. E aí, nessa hora do orgasmo seco, o parasimpático ele vai subir e o simpático vai cair. E como é que a gente consegue ativar isso? Como? Queria que vocês pudessem trazer uma dica. O que vocês acham? Como é que o parasimpático vai ser ativado? Através da respiração. É a respiração que vai fazer com que o sistema parasimpático ele venha a ser ativado, certo? Então, esse movimento ele vai acontecendo através de diversos tipos de respirações que a gente consegue ativar, certo? E que numa formação terapêutica séria, o bom profissional ele vai facilitar isso para o assistido, certo? Então, eu vou estar fazendo no futuro aulas pelo YouTube, e aí eu vou avisar isso lá na frente, não agora, que ainda é surpresa, tá? Fiquem atentos, eu vou estar fazendo lives com frequência, tanto aqui nessa plataforma, quanto no YouTube, mas vai ter um dia, numa quarta-feira específica, lá na frente, que eu vou fazer uma aula show, que eu vou entregar conteúdo top, que eu vou falar sobre assuntos, e no final vai ter uma meditação. E aí vocês vão vivenciar e entender o que é o sistema nervoso parasimpático, certo? Principalmente você, homem, que está me assistindo, certo? Beleza? Qualquer dúvida, você pode apertar aqui embaixo na interrogaçãozinha e pode ir trazendo as dúvidas e eu vou juntando o meu conhecimento, a minha experiência junto com as suas dúvidas, tá bom? E aí nesse movimento do orgasmo seco, a gente consegue desenvolver esse processo maravilhoso de liberação de neurotransmissores e de hormônios do prazer. O nosso corpo ele tem uma capacidade impressionante de produzir esses hormônios do prazer. Para quem não sabia, fique sabendo disso. Nosso corpo ele tem uma capacidade impressionante de produzir hormônios do prazer a partir do orgasmo, o orgasmo terapêutico. Então isso é um processo libertador de consciência, libertador a nível corporal, libertador a nível espiritual, porque muitas vezes a gente fica condicionado por diversos meios, veículos, e principalmente através de outros canais que eu não vou falar agora aqui, mais para frente eu vou falar, que acabam trazendo uma associação do orgasmo com o sexo. E não necessariamente isso precisa acontecer. O orgasmo ele pode inclusive acontecer sem o sexo. E isso é uma das propostas que o Tantra traz, para que você que está me assistindo possa vivenciar isso, ter esses ganhos na sua vida, certo? Não quero que você acredite em nada que eu estou falando. Quero que você possa se permitir vivenciar isso um dia, seja de uma vivência
de grupo, de respiração, seja uma vivência de meditação ativa, seja num curso, quando eu vier facilitar um dia, um curso livre de final de semana, ou seja num atendimento individual terapêutico, certo? Então, ao você se permitir vivenciar isso, você vai ter as suas percepções, você pode ter as suas percepções. E essas percepções, elas podem agregar valor na sua autoestima, na sua vida afetiva, no seu trabalho, na sua relação com o dinheiro. Nossa, na minha relação com o dinheiro, exatamente. Lembra daquela imagenzinha do chakra básico, de cor vermelha? Exatamente. O chakra básico, ele nos conecta diretamente com a energia do dinheiro. Ele nos conecta diretamente com a energia sexual, a energia da vida, a energia de eu querer viver, da alegria de viver. Quando a gente percebe uma pessoa que não tem entusiasmo, que não tem essa alegria de viver, normalmente essa pessoa ela está com a energia do chakra básico em disfunção, para baixo, em desequilíbrio para menos. Então, a gente consegue trazer esse entendimento com consciência, com um processo terapêutico e amorosamente trazer essa mudança de paradigmas, mudança de conduta e mudança a nível somático, né? Porque não basta a pessoa saber. Muitas vezes até tem pessoas que sabem, tem pessoas que até sabem, elas falam assim para mim: Daniel, eu já faço 2 anos, 3 anos de psicoterapia, tudo que você está falando eu já sei, entende? Eu já tenho consciência disso, mas não basta você saber, você precisa vivenciar isso no corpo, você precisa trazer entendimento no seu corpo, porque o corpo ele tem memórias, assim como a mente grava memórias, o corpo ele também tem memórias, é como se fosse uma outra personalidade conectada à personalidade. A gente chama isso de subpersonalidades. Como é, Daniel? Me explica isso direito. É assim. Imagina que tem o João, e no João tem uma subpersonalidade do João, que é o corpo do João. Então o corpo do João, ele faz parte do universo macro João. Beleza? Então o corpo do João tem memórias, tem movimentos que foram gravados na infância, na adolescência, até o dia de hoje. E o corpo, ele grava memórias. Então, muitas vezes, a pessoa traz numa narrativa no set terapêutico a seguinte questão: eu sei que eu preciso mudar isso, mas eu não consigo. Então, quando ela não consegue, ela precisa trabalhar essas memórias somáticas. Por isso que o trabalho psicossomático, ele é tão poderoso. Ele é complementar a qualquer abordagem psicoterapêutica. Qualquer uma. Ele traz uma complementação do trabalho que é feito a nível psicoterapêutico. Beleza? Quem está conseguindo entender o que eu estou falando, dá um joinha assim, para eu saber que você está entendendo o que eu estou falando, que ficou claro. E assim eu continuo os assuntos que eu vou compartilhar aqui. Quem está gostando, aperta aqui o likezinho aqui embaixo, coraçãozinho, para eu saber que você está gostando também, para poder a plataforma entregar para mais gente, certo? Oi, Ju, tudo bom, meu amor? Boa noite. Oi, Barbie Costa, gratidão por estar começando a me seguir, tá? É um prazer poder você estar me seguindo, sinal que você está gostando aqui do conteúdo. Show de bola. Então vamos continuar. Muito bem. Então falamos sobre orgasmos secos, né? Outro tipo de orgasmo que é muito vivenciado dentro de uma terapia tântrica é o orgasmo de pico. Imagina que tem um gráfico, onde essa dimensão X é o tempo e essa dimensão Y é a intensidade que a pessoa vivencia. Então, existe uma curva aqui inicial no ponto zero, que vai gerando esse movimento. Essa curva ela vai ativando uma excitação. Essa excitação vai ativando um movimento que vai crescendo, 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 até chegar num clímax máximo, e aí chega no pico. E aí a gente chama isso de orgasmo de pico. Então esse orgasmo de pico, ele gera um pico máximo, que depois gera um declínio, certo? Isso é muito comum no corpo masculino de ser atingido. Independente se é pelo sexo ou fora do sexo, certo? Isso é o movimento natural. Já o corpo feminino, ele tem uma outra movimentação. O corpo feminino, ele demora mais para chegar nesse pico. É como se precisasse ter uma ativação maior desse pico até chegar nesse movimento. Mas quando ele chega, ele consegue permanecer nesse pico por mais tempo.
E aí a gente chama isso de orgasmo de vale. Como é o orgasmo de vale? É como se você saísse de um nível e chegasse num nível mais alto, e esse nível fosse o vale. E aí com isso você consegue manter esse nível elevado durante um tempão. Lembra que aqui é a linha do tempo? Então você consegue ativar isso e permanecer nesse pico por um bom tempo, certo? E aí a gente chama isso de orgasmo de vale. Então, o corpo feminino tem uma capacidade impressionante de ser multiorgástico. Você, mulher que está me assistindo, saiba disso. O seu corpo, ele é multiorgástico por natureza, certo? Se você não sabia, fique sabendo. E eu, Daniel, eu que sou homem, meu corpo pode ser multiorgástico? Também pode ser multiorgástico. Para isso, você precisa trabalhar isso, vivenciar exercícios no corpo para que você possa vivenciar isso, certo? Então, dentro de um set terapêutico, a gente facilita meditações ativas. Essas meditações ativas vão soltar as couraças, elas vão ajudar a limpar uma série de memórias que a gente deixou gravado no nosso campo somático, e isso naturalmente vai favorecer um processo de soltura dessas camadas encoraçantes. Isso vai facilitar exatamente para que a gente possa ter uma facilidade de ativação dessa energia através da respiração, acessar uma excitação e um pico. E aí nesse pico a gente conseguir vivenciar uma experiência mais longa. Quanto mais longa essa experiência de excitação aqui tá, melhor vai ser, tanto para você homem quanto para você mulher, certo? E aí a gente consegue trazer uma continuidade desse processo, a gente consegue trazer um movimento de quanto mais tempo nesse estado alterado de consciência, nesse gráfico, quanto mais a gente consegue trazer um movimento de extensão desse prazer, mais o nosso corpo vai produzir neurotransmissores, mais o corpo vai produzir endorfina. E esses neurotransmissores, eles vão ser muito poderosos para que a gente possa trabalhar estados alterados de consciência, ativação maior do sistema parasimpático, certo? Redução do sistema simpático. E aí o que isso quer dizer na prática? Que o cortisol vai reduzir, o estresse vai reduzir e os efeitos benéficos do orgasmo vão aumentar gradativamente. Quanto mais tempo isso for liberado, maior é o prazer vivenciado no nosso corpo, certo? Isso é o que a gente consegue através desses orgasmos de vale. Então, sim, você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente está falando aqui nessa live sobre orgasmos terapêuticos. Será que isso é mito ou isso é verdade? Então eu estou trazendo a minha experiência, sou terapeuta corporal, já trabalho há 8 anos e estou falando aqui alguns estudos de caso, né, que eu tenho trazido, coletado, e que o que eu percebo é que após 6 sessões, 8 sessões, a gente consegue ter um corpo já recondicionado, um corpo já ressignificado, para que a pessoa ela possa vivenciar um prazer pleno, um prazer que acesse essa linha desse gráfico de tempo e intensidade. Ele consegue chegar mais rápido nessa ativação, ele consegue chegar lá de forma mais rápida, mais plena. Nas primeiras sessões essa ativação ela demora mais tempo, mas depois da quarta, quinta, sexta sessão, o corpo já está recondicionado a acessar esse pico e esse estado alterado de consciência de pico mais elevado, e isso vai facilitar esse processo. E aí a gente chama isso de orgasmo de vale, certo? Então é um processo fantástico que ressignifica memórias, ressignifica traumas, consegue liberar neurotransmissores. É um processo muito poderoso para fortalecimento da autoestima, para fortalecimento de que eu sou merecedor. Eu sou merecedora das coisas boas que a vida tem para me dar, certo? É isso que o orgasmo traz de benefícios. Um movimento de prazer, de eu vivenciar a alegria de viver. E essa alegria de viver, ela pode ser trabalhada, ressignificada, vivenciada com leveza, com amor. O amor ao corpo, acima de tudo, certo? Isso é libertador. Dúvidas? Perguntas? E tem uma medição na radiestesia que a gente consegue trazer
das couraças. Você sabia que a gente consegue, através de uma medição radiestésica, a gente consegue medir couraças? Daniel, o que são couraças? Couraças são armaduras, são camadas de armaduras que nós mesmos criamos, não foi ninguém que colocou na gente. Nós mesmos que colocamos em nós devido a situações dolorosas, traumáticas, situações que foram vivenciadas na infância, situações dolorosas na adolescência, na fase adulta, nos últimos 5 anos, 10 anos, certo? A pandemia de 2020, o lockdown de 2020, 2021, gerou couraças em todas as pessoas. Então, todos nós temos couraças, uns mais, outros menos, certo? Só que tem pessoas que têm tantas camadas que formam uma verdadeira armadura no corpo dela. E aí, já são couraças mais espessas. E aí, nesse caso dessas pessoas, a gente precisa ter paciência e continuidade. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim perguntando assim: Daniel, eu só posso fazer uma sessão, vai resolver? Eu vou dizer o seguinte para ela: olha, de forma sincera e transparente, não vai resolver a sua demanda, mas vai ser um primeiro passo. E aí a gente traz um movimento de continuidade, seja uma vez por mês, seja uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 10 dias, como ficar viável para a pessoa. O importante é que ela possa dar o primeiro passo e ela dar continuidade, seja a partir de casa, ou seja em trabalhos de grupo e assim por diante, certo? O que eu sempre sugiro são trabalhos de grupo, que agora no segundo semestre eu vou estar ativando novamente isso, certo? Então, os trabalhos de grupo, eles trazem um ganho muito expressivo para você que está me assistindo, porque você pode, a partir de casa, vivenciar experiências de meditações ativas, você pode, a partir de um trabalho aqui no Núcleo 12Ls, vivenciar trabalhos de grupo, você pode vivenciar várias práticas que, pela relação custo-benefício, vão ser muito melhores você vivenciar através de grupo, certo? Daniel, eu sou uma pessoa socialmente reprimida, eu prefiro fazer individualmente esse trabalho. Então você pode fazer um atendimento individual, não tem problema nenhum, certo? Em termos de relação custo-benefício, é melhor que você possa vivenciar em trabalho de grupo. Mas se você for uma pessoa social reprimida, não tem problema, você vai ser atendido, atendida, certo? Sem problema nenhum, beleza? Estou aberto a dúvidas. Quem está chegando agora, o tema dessa live de hoje é sobre orgasmo terapêutico. E quem chegou agora há pouco, eu vou deixar essa live aqui no feed e você pode acompanhar desde o começo os assuntos, tá? Dúvidas? Quem tiver aberto, eu vou chamar aqui agora para ser sorteado. Na verdade, você vai se sortear e você vai dizer assim: eu quero ser atendido pelo Daniel. E aí eu vou fazer uma medição aqui agora, em tempo real, com você através da radiestesia, que é uma técnica que eu utilizo para identificar você que nunca foi meu cliente, certo? Isso aí é só para você que nunca foi meu cliente. E se você aceitar o chamado, o desafio, você entra na live junto comigo e eu te atendo aqui no nosso consultório online, certo? Então, a ideia aqui é eu te ajudar a trazer consciência sobre couraças. O que são couraças? Como que elas podem atuar e como que isso, de repente, pode ter agido na sua vida, certo? Tem pessoas aqui que são clientes, tem pessoas que não são clientes, certo? Quem é cliente, eu já estou alinhando, eu não vou poder te atender, porque eu já sei da sua história, certo? Então, não vale, tá bom? Mas você que nunca foi meu cliente, então eu vou precisar apenas do seu nome e da sua data de nascimento, e com isso a gente consegue trazer alguns indicadores energéticos através da radiestesia, que é uma ferramenta que eu utilizo junto no primeiro momento, numa anamnese, no diagnóstico energético, e que a gente consegue trazer consciência. Então, se tiver uma pessoa agora, valendo, tá? A partir de agora, Daniel, eu quero ser atendido no consultório online. Escreve isso aqui embaixo. Eu quero ser atendido no consultório online. É gratuito. Qual é o que eu preciso fazer? Autorizar o meu uso de imagem e entrar aqui na live comigo. Simplesmente isso, certo? Ô Dimas, um abraço forte, meu querido, tudo bom?
Muita gente está chegando aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Na nossa live. Para quem está chegando agora e não pegou a parte anterior sobre couraças, o que são couraças? Couraças são memórias que a gente grava no nosso campo somático, certo? Então, essas memórias, a gente muitas vezes grava elas na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa fase adulta. Então, eu vou dar um exemplo de uma situação de couraça na infância. Bullying no colégio. Quem nunca vivenciou uma situação de bullying no colégio? É um apelido aqui, um apelido ali, e aí aquela criança ela vai crescendo com vários traumas que ficam gravados aonde? No corpo, no soma, na parte física. E essa parte física passa para uma outra parte. Ela passa para uma parte energética, certo? Essa parte energética ela é formatada, movimentada. Isso gera essas camadas. Estou compartilhando aqui uma foto dos 7 corpos sutis. E aí tem o corpo físico, que é o que a gente pega e vê. Tem uma segunda camada, que é o corpo energético, que é um espelho do corpo físico. Tem uma terceira camada, que é o corpo emocional. E depois tem uma quarta camada, que é o corpo mental, certo? Então essa camada do corpo mental estão todas interligadas até o físico. Quais são as camadas que ficam mais impactadas nesse movimento? É o energético e o emocional. Essas duas camadas intermediárias que na imagem estão como o astral e o etérico. Não sei se estão dando para ver a imagem que eu estou compartilhando. Parece que a plataforma deu um zoom na imagem. Quem está conseguindo ver, por favor, confirma aqui que está conseguindo entender a partir da imagem, tá? Eu acho um absurdo a pessoa já ser cliente e não poder participar do consultório online. Então, o que acontece? Muitas vezes, na infância, a gente acaba gravando essas memórias no nosso campo somático. Na adolescência, às vezes a pessoa iniciou um namoro e a pessoa terminou esse namoro. Ou a pessoa finalizou o namoro e a outra pessoa ficou lá atrás da outra. Isso gerou uma situação traumática, uma situação incômoda. E isso gerou um trauma, certo? Então, esse movimento pode ter gerado também uma memória, certo? Outra situação, um acidente de carro que a pessoa tem vivenciado, ou uma outra situação, um outro contexto que ficou gravado a nível somático. Então, existem diversos cenários. A pandemia, como eu falei, ela gerou um processo traumático, do confinamento social, né? Pessoas que estavam com a relação já desgastada, muitas se separaram no período da pandemia. Eu atendi vários e vários casos nessa época, a nível online, de pessoas assim. E pessoas que, de repente, existiam conteúdos emocionais ali, que estavam pendentes, tiveram inevitavelmente que colocar isso para fora. E os casais que sustentaram a relação após esse período de pandemia ficaram mais fortes. Ficaram casais mais resilientes, mais resistentes, certo? E melhoraram e se transpassaram a esse período. É isso que mostra os estudos em relação a esse período pandêmico de 2020 e 2021. Então essas memórias daqueles casos que tiveram brigas, intrigas e uma desavença que gerou, culminou numa separação, isso ficou gravado a nível somático. Semana passada eu tive conversando com uma moça que ela me relatou, obviamente não vou falar nomes, né? Mas ela me relatou que ela estava 1 ano e meio sem se relacionar com ninguém. Ela já tinha se separado do marido e ela não consegue dar um próximo passo. E aí quando eu fui analisando essa narrativa desse processo, é um sinal claro e evidente de couraças no campo dessa moça. Muitas vezes isso pode ser um agente gerador. Desculpa. Muitas vezes isso pode ter sido um agente gerador, aquele relacionamento, certo? E aí esse relacionamento, o último, gerou uma couraça tamanha que fez a nível inconsciente a pessoa falar assim: eu prefiro não me relacionar com outra pessoa
do que ter que vivenciar uma outra situação dolorosa como essa. Onde é que ficou gravado isso? Ficou gravado nesses corpos intermediários, no emocional e no energético, certo? Nessas duas dimensões energéticas e emocionais. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, quem quiser ser atendido, é só levantar aqui a mão e falar aqui: Daniel, eu quero ser atendido no consultório online. A primeira pessoa que se manifestar vai entrar aqui comigo na live e a gente vai ter uma conversinha e eu vou poder trazer uma tomada de consciência, um entendimento, se assim você quiser. Você que não é meu cliente, você que não é minha cliente. Beleza? Enquanto isso, eu estou aqui aberto para dúvidas, estou aqui aberto para tomadas de consciência, eventuais situações que você pode querer perguntar. A hora é agora, antes da gente encerrar a nossa live, certo? Eu espero ter podido ajudar, compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Ao longo desses 8 anos, eu tenho percebido que a sexualidade ela acaba sendo um dos maiores entraves, né, a nível social, que atrapalha processos de conexão afetiva, atrapalha processos de fortalecimento da autoestima, atrapalha processos de melhoria profissional, aumento de foco, aumento de produtividade, conexão com o dinheiro, equilíbrio na relação dar e receber, a nível energético e também financeiro, certo? Eu tenho percebido que muitas coisas, a energia básica está ligada à energia sexual e muitas coisas que aparentemente não têm a ver com a energia sexual acabam culminando numa origem, uma energia básica que está ligada à energia sexual, certo? Então, tudo isso são processos que a gente vai ter nessa tomada de consciência, beleza? Então, vou deixar essa live lá no feed, tá? Depois compartilhe com seus amigos, depois coloquem lá os seus comentários, o que vocês acharam, e é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero poder ter agregado um pouquinho de conhecimento na sua vida, espero ter feito a diferença um pouquinho na sua caminhada, no seu campo afetivo, na sua autoestima, em poder te ajudar com tomada de consciência, certo? E é isso. Segundas e quartas, vou estar aqui nesse horário de 21 horas, fazendo lives. Próxima quarta-feira, vou estar dando continuidade nesse assunto, certo? De sexualidade, de autoconhecimento, de percepções que podem ajudar bastante a sua vida a se transformar, tá bom? Um forte abraço, um abração para todos, boa semana para todos, e a gente vai se falando. Quem quiser conversar comigo no privado, estou lá à disposição para isso, tá? Lá tem meu link no WhatsApp e no Linktree, na própria bio, você pode conversar comigo, ter um papo sem compromisso, ter uma videochamada como essa pelo Google Meet e a gente pode tirar dúvidas, tá bom? Um abração e boa semana para todos.